Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Essa é a disciplina de Bioquímica do curso superior de Licenciatura em Ciências Biológicas. Essa é a aula de número 8, continuidade da aula anterior, na qual nós estamos tratando sobre a respiração celular. Já estudamos na aula anterior sobre a glicólise e hoje continuaremos a estudar as vias relacionadas à respiração celular e estudando assim o conteúdo a respeito do ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então vamos ao nosso conteúdo. Bom, na aula anterior, como eu disse, nós estudamos sobre a glicólise. Então a glicólise ela é oxidada duas moléculas de piruvato a partir de 10 reações sucessivas, tendo um saldo positivo de duas moléculas de piruvato, duas moléculas de NADH e também duas moléculas de ATP como saldo positivo. Lembrando que, como ela perdeu duas e ganhou quatro, eu estou apresentando apenas o saldo positivo por molécula de glicose oxidada. E aí, esse piruvato produzido nessas duas moléculas, elas podem ir para as reações anaeróbicas, por exemplo, aqui a fermentação até o etanol, que é realizado por leveduras, por exemplo, lá na produção de pão ou de cerveja, e também aqui a fermentação até duas moléculas de lactato, que é fermentado a partir dos lactobacilos, também ocorre nos eritrócitos, que são ausentes de mitocôndrias, e também ocorre nos músculos em condições de baixa demanda de oxigênio, ok? De baixa quantidade de oxigênio. E aqui nós temos o ciclo da via aeróbica, ok? Na condição de oxigênio, onde a molécula vai ser convertida em acetilcoenzima A, vai entrar no ciclo de Krebs, também vai passar pela fosforilação oxidativa, liberando assim no final 4 moléculas de gás carbônico e 4 moléculas de água. Então a molécula ela é totalmente oxidada. Então nós iremos focar inicialmente nessa etapa aqui, a etapa aeróbica, ok? Bom, essa aqui é a primeira pergunta. Defina os possíveis destinos do piruvato produzido na glicólise. Então você vê que tem 3 vias possíveis e você vai descrever estas vias. Bom, voltando aqui, olha só, nós vamos falar novamente, né, reforçando que nós iremos falar agora sobre a via aeróbica. Então a primeira coisa que ocorre com esse piruvato na via aeróbica é a sua conversão para acetilcoenzima A, certo? Existem uma cadeia de eventos para que ocorra essa conversão, certo? E essa conversão ela é o elo entre a glicólise e o ciclo de Krebs. Então, para que o piruvato entre no ciclo de Krebs, é preciso que ele seja convertido a acetilcoenzima A. Esse processo ocorre à custa de um complexo de enzimas chamado piruvato desidrogenase, várias enzimas, e elas dependem de várias coenzimas. Por exemplo, a coenzima a NAD, a TPP, a FAD e o lipoato. Então são coenzimas, né? A maioria delas coenzimas relacionadas a vitaminas do complexo B e que vão auxiliar a transformação do piruvato a acetilcoenzima A no complexo piruvato desidrogenase. Então aqui mais uma vez, olha só os cofatores importantes para que isso aconteça, e eles são derivados de vitaminas essenciais lá do complexo B, como a tiamina, a riboflavina, a niacina e o pantotenato, certo? Que vai dar origem à coenzima A, ao FAD, ao NAD e o TPP. São 5 reações sucessivas de descarboxilação, né, e desidrogenização para que o piruvato se transforme em acetilcoenzima A. E aqui cite as enzimas do complexo B envolvidas no ciclo de Krebs e a sua importância, pergunta de número 2. E o que é o ciclo de Krebs, né? Esse nome ele tem a ver com o descobridor bioquímico Hans Adolf Krebs.
Pode ser chamado também de ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Aqui estaremos utilizando a nomenclatura ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Ele ocorre lá na matriz mitocondrial, certo? Que é a região interna da mitocôndria, e é um procedimento que ocorre da seguinte forma, né? A acetilcoenzima A ela entra no ciclo, depois no ciclo de Krebs há a produção, a partir dessa acetilcoenzima A, a sua oxidação a CO2, ATP, NAD, FAD2, e a cada roda do ciclo de Krebs é produzido um ATP ou um GTP, vocês vão ver lá que pode ser tanto ATP ou GTP, 2 moléculas de gás carbônico, 3 moléculas de NAD e 1 molécula de FAD. E uma observação interessante é que todo o gás carbônico liberado na respiração provém aqui da formação do acetil e do ciclo de Krebs. Então, todo o gás carbônico que você joga para fora é lá na formação da acetilcoenzima A ou produto do ciclo de Krebs. E aqui está o ciclo de Krebs, né? O tão sonhado ciclo de Krebs, né? Muitas pessoas têm medo desse ciclo porque estão relacionadas a decorar estas moléculas, essas enzimas, ok? Aqui não é necessário que você decore todas as enzimas, é importante você entender o processo e o que está sendo produzido no fim de cada reação. Vocês lembram lá na glicólise que era uma reação em cadeia, né? E existem algumas fases que você pode reverter. No ciclo de Krebs é uma reação em cadeia, mas de forma cíclica, né? Onde entra acetil-CoA, ela vai ser oxidada e no final nós temos o oxalacetato, que vai receber mais uma acetilcoenzima A, oxidando-a, aí forma o oxalacetato que recebe mais uma coenzima A, por isso que é um ciclo, ok? Então a primeira molécula que entra aqui no ciclo é a acetilcoenzima A, ela foi produto lá da transformação do piruvato. A acetilcoenzima A ela se liga ao oxalacetato a partir de uma enzima chamada citrato-sintase. Gente, olha o nome da enzima. Citrato-sintase. O que ela produz? Com certeza ela vai produzir uma molécula de citrato, né? Então essa molécula de citrato nada mais é do que uma molécula produzida aí a partir do oxalacetato, da ligação da acetilcoenzima A com o oxalacetato, ok? É uma reação de condensação, isto é, entra a molécula de água nessa molécula, né? E sai a coenzima A. Então a coenzima A sai, o oxalacetato ele participa aqui junto com a acetil-CoA, a coenzima A sai e forma ali então o citrato, certo? Muito bem, então a primeira molécula formada no ciclo de Krebs é o citrato, advindo da ligação entre o acetilcoenzima A e o oxalacetato, com a liberação da molécula de coenzima A e a entrada de água, uma reação de condensação, portanto, formada aí pela citrato-sintase. Ok. E aí esse citrato, ele precisa ser transformado em cis-aconitato. A enzima que faz isso é a enzima chamada aconitase. E é uma reação de desidratação. Então, aquela água que tinha entrado, agora ela está saindo. Por isso que ocorre a formação do cis-aconitato. Nós dizemos que essa é a reação 2A do ciclo de Krebs. E aí vamos parar aqui para falar sobre um produto tóxico, né? Um veneno chamado fluoacetato. Né? O fluoacetato ele é produzido por algumas plantas e ele também foi isolado, né? A partir de algumas plantas. As plantas produzem como defensores químicos, né? Como pesticidas, e ele era usado e de alguma maneira pode ainda estar sendo utilizado como pesticidas como produto agrícola pesticida, né? Então, como que o fluoacetato ele funciona? Ele é muito parecido com o citrato, então ele se liga à conitase e bloqueia o acesso do citrato à enzima. Então, ele é um inibidor competitivo do citrato. Então, por isso que ele é um pesticida, né? Muito perigoso porque ele inibe tanto o ciclo de Krebs lá as eventuais pragas agrícolas, como também, né,
em humanos, já que ele inibe essa enzima chamada aconitase. Então, é um exemplo aí de veneno, né, que age diretamente sobre o metabolismo energético e causa morte aí, rápida, de organismos que possuem o ciclo de Krebs, ok? Voltando aqui então, o citrato ele foi transformado em cis-aconitato a partir da enzima aconitase, 2A. E aí a mesma enzima hidrata a molécula de novo, agora formando o isocitrato, certo? Então você vê, a mesma enzima que desidratou foi a mesma enzima que hidratou. Por isso que nós chamamos a reação de 2A e 2B. Isso tudo aconteceu para que nós tivéssemos a molécula chamada de isocitrato, certo? Então, foi para isso que aconteceu essa reação. Você vai ver que há uma diferença pequena entre o citrato e isocitrato, apenas uma diferença aí no ponto da presença desse hidrogênio aqui no carbono 2, como vocês podem observar lá em relação ao primeiro, certo? Então, o isocitrato, essa molécula agora criada, ela vai sofrer a ação da isocitrato desidrogenase, né? É uma reação de descarboxilação. Então, ela vai perder carbono. E esse carbono sai na forma de CO2, de gás carbônico. Quem faz isso é a enzima isocitrato desidrogenase. E nesse processo, a isocitrato desidrogenase, ela vai e reduz uma molécula de NAD, formando o NADH. Então, aqui nós já ganhamos algo, ganhamos NADH. Perdemos gás carbônico, ótimo. E agora, a molécula já não é mais isocitrato, é a alfa-cetoglutarato, uma vez que ela perdeu o gás carbônico e também foi utilizada para a redução de uma NAD. Muito bem. A alfa-cetoglutarato, essa molécula, ela é alvo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. E aqui eu faço uma pausa para explicar também o mecanismo de ação de mais um veneno, né? Mais um composto químico tóxico, que é o arsenito. Ele é derivado do arsênio, que é um gás, uma substância, né, que pode ser usada como gás e muito tóxica, né? Presente em alguns produtos, presente inclusive em alguns tipos de castanhas, de oleaginosas também, enfim. Então o arsênio, ele dá origem ao arsenito, e o arsenito ele é um inibidor da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Então ele é inibidor competitivo, o alfa-cetoglutarato não consegue entrar na enzima, a enzima não consegue metabolizar ele para a próxima fase do ciclo, e aí interrompe o ciclo de Krebs, interrompe a produção de oxigênio, produção de ATP na célula, e aquela célula morre, o organismo morre. Muito bem. Continuando aqui, o alfa-cetoglutarato ele vai ser transformado em succinil coenzima A. Quem faz isso é a alfa-cetoglutarato desidrogenase. Há a entrada de uma coenzima A e uma saída de mais uma molécula de gás carbônico. Veja bem que já é a segunda molécula que está saindo fora, certo? Então, entra acetilcoenzima A, sai gás carbônico e ainda ocorre mais uma redução de uma NAD, formando aqui NADH, certo? E aí, nós continuamos o processo, nós temos agora succinil coenzima A, vai ser alvo de uma enzima chamada succinil coenzima A sintase, certo? Que faz a fosforilação de substratos. O que ela faz é pegar, então, uma molécula de ATP desta molécula aqui, né? E adicionar, ou melhor, o que ela faz aqui é pegar uma molécula de ATP inorgânico, né? Da matriz mitocondrial, tá ali uma molécula de ATP inorgânico, e adicionar a uma molécula de GTP ou de ATP. Então, olha só, nós temos aqui o GTP, né? Guanosina de fosfato, ou a adenosina de fosfato, mais a molécula inorgânica, adiciona formando GTP ou ATP. Quem faz isso é a succinil-CoA sintase, certo? Então aqui nós já ganhamos uma molécula de ATP, certo? E aí abrimos um parêntese, né? Agora o succinil coenzima A foi transformado em succinato, né?
liberando aí, então, na reação, a 5-cinil-CoA sintase pega o fosfato inorgânico e bota na molécula de ADP ou ATP, formando uma molécula energética. Libera-se a coenzima A, perfeito. Nós temos agora o succinato. E aqui age também, olha, nesse ponto pode agir mais uma substância tóxica, né, mais um veneno, chamado malonato, que ele vai inibir a enzima succinato desidrogenase. Então, succinato não consegue acessar a enzima, não há como iniciar, continuar o ciclo, e aquele organismo ele morre, né? No ciclo normal, o succinato, então, é alvo dessa enzima, succinato desidrogenase. O que ela faz é uma deidrogenização da molécula. Então, há uma remoção de hidrogênio da molécula. Para onde que vai o hidrogênio do succinato? Mais uma FAD, tá vendo? Ela era FAD, agora ela é FADH2. Então, esse hidrogênio foi para a molécula de flavina adenosina de fosfato, né? Flavina adenosina de nucleotídeo, né? E então a molécula, mais uma vez, aqui, né, ela está sendo reduzida, está ganhando hidrogênio. E agora o succinato deixa de ser succinato, se transforma em furamato. E aí existe uma enzima chamada furamase que vai hidratar a molécula, vai colocar água na molécula, transformando ela em malato. E aí esse malato vai ser alvo de uma enzima chamada malato desidrogenase. O nome já diz, né? Ela vai tirar hidrogênio da molécula, certo? E vai transferir para onde? Para NAD, formando aqui mais uma molécula de NADH, certo? E aí o malato, quando ele perde seu hidrogênio, ele é chamado de oxalacetato. E esse oxalacetato, ele se liga a uma nova coenzima A e gira todo o ciclo de Krebs de novo, até chegar de novo ao oxalacetato, que vai se ligar a uma nova coenzima A, girando todo o ciclo novamente. Então veja que o ciclo de Krebs, como o nome já diz, ele vai descarboxilando a molécula de acetilcoenzima A, né? A molécula formada por acetilcoenzima A é oxalacetato, que é a molécula de citrato, né? Então vai sendo descarboxilada até chegar ao oxalacetato de novo, que recebe mais uma coenzima A, acetilcoenzima A, entra no ciclo até chegar ao oxalacetato de novo, que recebe mais uma acetilcoenzima A, e o ciclo sempre continua. Esse é o ciclo de Krebs. Então a pergunta aqui é: quais são os produtos gerados no ciclo de Krebs a partir de uma molécula de acetil-CoA? Então nós já temos aqui quais são os produtos gerados, né? Nós temos o gás carbônico sendo liberado aqui, então é 1, é 2, certo? Nós temos 3 moléculas de NADH, temos uma molécula de FAD e uma molécula de GTP. Aqui tem explicando passo a passo o ciclo de Krebs e a produção, olha só, 3 moléculas de NAD, uma molécula de FAD, uma molécula de GTP, além das 2 moléculas de gás carbônico. Mais uma pergunta: considerando que uma determinada célula oxidou 250 unidades de glicose, descreva os quantitativos de produtos gerados no ciclo de Krebs. Lembre-se que a cada glicose nós temos 2 piruvatos. Então, se nós temos 2 piruvatos, nós temos 2 acetil-CoA, certo? Cuidado com isso. Uma glicose, 2 piruvatos que geram 2 acetil-CoA, que geram 2 voltas no ciclo. Então, utilize isso para fazer as multiplicações. E depois do ciclo de Krebs, nós temos a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. O que seria isso? É um conjunto de substâncias presentes nas cristas das membranas internas das mitocôndrias, onde ocorrem reações de óxido-redução, fornecendo a energia necessária para a ressíntese de ATP, ocorrendo também a formação de água. Basicamente, é uma maquinaria de produção de ATP a partir de um gradiente osmótico de prótons, né, de hidrogênio, como nós veremos logo em seguida. Ela é composta por 4 complexos de 1 a 4, 2 moléculas conectoras móveis, que é a coenzima Q, que é a ubiquinona, e o citocromo C, que é o CIT-C, como vocês verão lá na imagem, ok? Aqui está explicando direitinho, olha, os átomos de hidrogênio são retirados da NAD, né? Os átomos de hidrogênio retirados pelas NAD dos esqueletos de carbono durante a glicólise e o ciclo de Krebs, eles são transportados por várias moléculas até o hidrogênio, formando
água e ATP. Então, o transporte destes elétrons, desde o NAD e FAD até o oxigênio, simultaneamente bombeia prótons de hidrogênio, né, nos complexos 1, 3 e 4, da matriz mitocondrial do lado negativo para o espaço intermembrana, que é o lado positivo. Então, eu vou mostrar para vocês logo em seguida. O mais importante, quem começa todo esse processo são as NAD e as FADs que foram reduzidas, ok? Lá durante a glicólise e o ciclo de Krebs e também na beta-oxidação, como veremos nas aulas posteriores, tá bom? Então, NAD e FAD são tão importantes por conta disso, porque elas são reduzidas durante a glicólise, ciclo de Krebs e beta-oxidação e chega aqui na cadeia transportadora de elétrons e vocês vão ver o quanto que elas produzem elétrons. Aqui já está o spoiler, né? Cada NAD, olha só, consegue produzir 3 moléculas de ATP. E cada FAD produz 2 moléculas de ATP. Então é muita coisa, certo? Muito bem. Mais uma vez, onde ocorre a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons? Na crista mitocondrial. A crista mitocondrial é o espaço, não é, entre as duas membranas, né? Ali, entre as duas membranas, ocorre, né, na membrana interna, a fosforilação. O rendimento de 36 a 38 moléculas de ATP, como veremos em seguida. E aqui está o quadro para explicar a cadeia transportadora de elétrons. Então, nós temos aqui a membrana. Esse aqui é o espaço entre as duas membranas. Eu vou tentar... Aqui nesse modelo eu não consigo desenhar. Mas, ó, é o espaço entre as duas membranas. Está bem aqui, certo? Aqui é a membrana interna da mitocôndria. E aqui é o lugar onde nós chamamos que é a matriz mitocondrial, que é a parte de dentro da mitocôndria. Certo? As mitocôndrias elas têm cristas, né, que são essas invaginações aqui, então está ocorrendo justamente aí, certo? Que é essas regiões da membrana interna da mitocôndria. Muito bem. E aí, o NAD e o FAD reduzidos estão aqui porque o ciclo de Krebs está rolando aqui dentro, né, gente? Lembre-se que o ciclo de Krebs ocorre na matriz. Então, eles produzem bastante NAD, bastante FAD, e ela está em alta concentração nessa parte interna da segunda membrana, então, da mitocôndria. Muito bem. E aí, a primeira coisa que vai acontecer é que esse NAD, ele vai ser reduzido lá no primeiro complexo, o complexo 1. Né? Ele é chamado de NADQ óxido redutase. O nome já diz o que ele faz. Ele vai reduzir o NAD, ele vai oxidar o NAD, né? Ele está perdendo hidrogênio, ele está sendo oxidado. Então, ele vai oxidar esse NAD, certo? E aí esse NAD, ele vai perder esse hidrogênio e esse hidrogênio vai ser transferido para uma subunidade chamada subunidade Q, não é? Que é a ubiquinona. A ubiquinona é a subunidade Q. Então ela vai ser reduzida. A NAD vai ser oxidada porque ela perdeu o hidrogênio e esse hidrogênio vai para a ubiquinona Q, né, que é uma molécula conectora aqui, que vai ser, portanto, então, reduzida, certo? E o elétron, a energia liberada por esta oxidação vai caminhar aqui na reação. Muito bem. Aí, olha só, a mesma coisa vai acontecer com a FAD, né? A FADH2, ela vai ser oxidada, liberando o seu hidrogênio para a ubiquinona Q, não é? Então, que está reduzida. Muito bem. Lá no complexo 3, ele é também chamado de Q-citrocromo C óxido redutase. O nome já diz tudo. Aquela ubiquinona que está reduzida, está cheia de hidrogênio, ela vai transferir esse hidrogênio para o citrocromo C, a partir do complexo 3, ok? Então, o complexo 3 vai pegar o hidrogênio aqui da subunidade Q e vai transferir para o citrocromo C, ok? E aí, o que acontece? Nesse processo, o hidrogênio está sendo liberado para o espaço entre as duas membranas. O que está sendo passado aqui, olha só, durante o processo, o que está
sendo carregado pelo citocromo Q, pela ubiquinona Q e o citocromo C, é a energia da liberação desses hidrogênios, né? Os elétrons aqui estão caminhando. E aí, olha só, aqui nós temos o citocromo C, né? Que por último, essa energia que está com ele aqui vai ser utilizada pelo complexo 4 para a formação de água. A partir do quê? A partir do hidrogênio molecular. Perdão, gente. A partir do oxigênio molecular. Então, veja bem. A energia retirada aqui, olha, da oxidação da NAD e da FAD, caminhou pela unidade Q, pela unidade C, a custa, é claro, dos complexos 1 e 3, certo? E agora essa mesma energia, esses elétrons, serão suficientes para formar a água lá na unidade 4, certo? A partir do quê? Do oxigênio, que vem da respiração, e de íons, né, de hidrogênio que estão aqui na matriz mitocondrial, nesta parte. Então, ocorre a formação de água. Por isso que o oxigênio ele é o aceptor final de hidrogênio lá na cadeia transportadora de elétrons. Eu vou repetir de novo para ficar bem claro. Então, nós temos o NADH, certo? Ele vai ser oxidado. Esse hidrogênio dele passa para a membrana o espaço entre as duas membranas mitocondrial. A energia desta liberação passa para a ubiquinona Q. Ocorre a transferência para o citocromo C. Essa FAD aqui também libera, né, seu hidrogênio. Aqui ele sofrendo a sua oxidação, liberando seu hidrogênio para o espaço entre membrana. Muito bem. E aqui, quando o citocromo C ele libera essa energia, esse elétron, essa energia para a formação de água, também ocorre aqui, olha só, o efluxo, né, a liberação de hidrogênio para o espaço entre membranas. Então, essa energia advinda de sucessivas oxidações é a energia necessária para que o oxigênio se ligue a duas moléculas de hidrogênio, formando assim a molécula de água, certo? Muito bem. Mas aí vocês observaram então que em cada etapa ocorreu o efluxo de hidrogênio para o espaço entre as membranas, né? Aqui 4 hidrogênios, aqui 4 e aqui 2, certo? Então, o que acontece com esse hidrogênio que está aqui no espaço entre a membrana, né? Os prótons de hidrogênio? Veja então que há uma quantidade muito grande de hidrogênio nesse espaço. E aí, então, há a teoria quimio-osmótica, onde entende-se que a concentração desses prótons de hidrogênio faz com que haja a necessidade de regular o espaço entre as membranas e o espaço interno da mitocôndria. Então, tem que estar regulado, né? Tem que garantir a homeostase aqui desses prótons de hidrogênio. E como tem bastante lá, ele tem que entrar para garantir esse equilíbrio. E aí ele entra a partir do citocromo aqui, ó, pela ATP sintase, que é esse complexo enzimático chamado então de ATP sintase. Então todo esse hidrogênio ele vai para entrar para dentro da matriz mitocondrial, ele vai passar pela ATP sintase, né? E aí quando ele passa por dentro da ATP sintase, é a força motriz para que ocorra a produção de ATP. Então aqui dentro da matriz nós temos a ADP, adenosina difosfato, e fosfato inorgânico. Para que eles se unam, esse sistema ATP sintase utiliza o influxo aqui, olha, de hidrogênio. Então o hidrogênio está numa concentração alta, porque ele foi bombeado para o espaço entre membrana pelas unidades aqui que compõem essa cadeia transportadora de elétrons. E agora ele precisa entrar para dentro da matriz e aí ele entra pela sintase de ATP ou ATP sintase, ok? E ele entrando, ocorre a movimentação desse complexo e a produção então de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico, certo? Então assim ocorre a produção de ATP. E esse hidrogênio que entrou aqui,
ele entra em equilíbrio por quê? Porque ele vai ser utilizado aqui, olha só, para a produção de água, não é? Então ele se equilibra aqui, formando a molécula de água, se ligando ao oxigênio, à custa do elétron produzido, né, da energia produzida a partir da oxidação de NAD/FAD. Então é um complexo muito interessante, muito bacana. A oxidação de NAD/FAD vai garantir a energia para que o hidrogênio, para que o oxigênio seja o aceptor final dos nossos prótons de hidrogênio. Esses hidrogênios que estavam superconcentrados no espaço entre as membranas entram para dentro da matriz da mitocôndria a partir da ATP sintase, certo? Nisso gira a ATP sintase para a produção de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico. E olha como a produção é alta, né? Lá na cadeia respiratória, de 32 a 34 moléculas de ATP a partir de uma única molécula de glicose. Somando todas as etapas da respiração celular, nós temos aí 38 moléculas de ATP produzidas, de 36 a 38 moléculas de ATP produzidas aí, somando todo o ciclo, toda a bioenergética aqui relacionada ao metabolismo de carboidratos. Pergunta de número 6. Considerando que uma determinada célula oxidou 250 unidades de glicose, descreva o quantitativo final de ATP gerado na glicólise, no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons. É só multiplicar, né, pessoal? Bom, assim nós concluímos a via aeróbica, né, do metabolismo dos carboidratos. Agora existe a via anaeróbica, que são aqueles dois canais, né, que nós mostramos lá, os destinos do piruvato. Então, na via anaeróbica, temos exemplos, por exemplo, da Pseudomonas dinifricantes, né, que ela participa de um ciclo de nitrogênio, né, de nitrogênio, de transferência de nitrogênio para a atmosfera, de forma anaeróbica, né? Então ela usa aí glicose e nitrato, e aí ela consegue quebrar essa glicose, liberando gás carbônico, liberando também nitrogênio e a energia que ela precisa. Então, é uma via anaeróbica, porque não usa oxigênio para oxidar a glicose. Usa, no caso, né, aproveita, né, moléculas de NO3 e libera gás carbônico, água e nitrogênio. Então, é uma forma de fixação de nitrogênio na atmosfera. A fermentação, ela é a principal forma, né, de respiração anaeróbica, né? É a respiração onde ocorre a síntese de ATP na ausência de oxigênio, solos profundos, regiões de teor baixo de oxigênio. E o aceptor final é compostos orgânicos. Então, existem seres anaeróbicos estritos, que eles só realizam um dos processos anaeróbicos, por exemplo, a fermentação ou a respiração anaeróbica. E os facultativos, que eles realizam a fermentação, e se tiver na presença de oxigênio, ele continua o ciclo fazendo a respiração aeróbica. Certo? Então, qual é o procedimento? Eles degradam a glicose em substâncias orgânicas mais simples, como o ácido lático, na fermentação lática, e o álcool etílico na fermentação alcoólica. Mas também existe a fermentação acética, que vai produzir o ácido acético, ok? Então, ó, exemplo de fermentação láctica ocorre lá nos músculos, né? Quando há uma necessidade de energia, uma carência de oxigênio, imagina você correndo, né? Então, o músculo ele entra em fadiga. Então, ele precisa de energia. Então, ele começa a quebrar toda a sua reserva de glicose e, já que não há oxigênio, não tem como fazer o ciclo de Krebs e especialmente a fosforilação oxidativa. Então, ele vai transformando essa glicose que ele produziu em ácido lático, que pode causar cãibra. Outros exemplos os lactobacilos que produzem aí os nossos iogurtes, as nossas coalhadas, né? Então, eles também fazem ácido lático, que causa o azedamento aí do iogurte e da coalhada. Então, olha só, a glicose, o piruvato sendo produzido, então, ácido lático. A fermentação alcoólica é quando o piruvato ele é transformado em álcool etílico e CO2, né? Ele é realizado também pelas bactérias e leveduras. Um exemplo, a Saccharomyces cerevisiae,
que é uma levedura utilizada na produção de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja. Então você coloca lá para a produção, por exemplo, da cerveja. Você coloca o malte, que é a fonte de carboidrato, né? É um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose, como nós já estudamos. Então você coloca o malte, que vai ter a maltose, que é esse disacarídeo. Você coloca o lúpulo, que vai dar o aroma do produto. Você coloca a Saccharomyces cerevisiae. Isso tudo em um ambiente sem oxigênio. Você fecha isso e deixa fermentar. Então a Saccharomyces vai pegar lá a maltose e vai quebrar, liberando glicose, vai quebrar a glicose até a formação de álcool etílico e gás carbônico. E aí então você tem a produção da cerveja neste caso, certo? Por isso que a cerveja tem teor alcoólico. Ninguém bota álcool ali. É a própria Saccharomyces cerevisiae que faz isso. No vinho a mesma coisa, só que por um tempo maior e de forma natural, porque existem leveduras naturais, né, lá naqueles barris. Inclusive eles cultivam essas leveduras por tempos e tempos naquele barril. O pão também ocorre uma fermentação alcoólica, né? Por isso que a levedura que está ali, né, no pão, ela metaboliza, né, o carboidrato que está ali no pão, advindo do amido, e ela metaboliza produzindo álcool etílico e gás carbônico. E o gás carbônico é responsável por inchar o pão, né? Por isso que quando você está fazendo pão, você coloca o levedo, a partir do momento que você bota o levedo ali, a levedura, né? Você tem que fechar ali aquela massa e deixar ela reposando em temperatura ambiente. E aí quando você olha, o pão está inchado. Por quê? Porque a levedura que você colocou quebrou a açúcar, o carboidrato que está ali, né? Advindo do amido, e liberou então ácido, álcool etílico e o gás carbônico. O gás carbônico quer sair fora da massa e ele começa a fazer então os caminhos, né? Os bolsões de gás carbônico, que é que deixa o pão macio, certo? E aí você me pergunta, professor, então quer dizer que o pão tem álcool? Claro que não, porque quando você produz a massa, logo em seguida você leva para o forno. E obviamente que o álcool vai evaporar, né? Já evapora em temperatura ambiente, imagina no forno. Então, por isso que o pão não tem álcool. E a cerveja e o vinho tem álcool porque ninguém deixa ela evaporar, né? Certo? Aqui, mais uma vez, a via da fermentação alcoólica, os tipos de fermentação, lática, alcoólica, acética, como eu disse, e a respiração. Pergunta de número 7. E essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e nos vemos no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até mais.